Bom, queridos, já estamos praticamente na metade da nossa mini semana, nos restam ainda mais 2 noites. Hoje é o nosso terceiro encontro. Nós estamos tratando sobre um assunto cujo título é "E agora, como viveremos?". E já estudamos algumas coisas relacionadas ao que Deus espera de nós, enquanto nós estamos vivendo aqui nesse mundo. Já falamos sobre cultura, trabalho, política. Ontem nós comentamos um pouco da importância de nós nos prepararmos no que diz respeito às nossas faculdades físicas, intelectuais, espirituais, para essa batalha do bem e o mal. E hoje o nosso tema, como eu havia anunciado, é um dos mais importantes dessa semana. Eu disse no sábado, não sei se todos estavam aqui, que eu fiz uma pesquisa, e não é exagero, de 1 ano para elaborar essa mensagem e preparar uma mensagem que eu pudesse comunicar o que eu estudei ao longo de 1 ano em mais ou menos 50 minutos. Então eu espero que Deus me capacite e que você receba essa mensagem não como uma mensagem do Jefferson, mas como uma mensagem do Senhor falando através de mim para a sua vida. Eu quero convidá-los então, antes de abrirmos a Bíblia, a fecharem os olhos. Quero orar mais uma vez, colocando a minha vida nas mãos do Senhor. Santo e eterno Deus, louvado seja o nome do Senhor e adorado seja o Senhor na beleza da sua santidade. Muito obrigado, Pai, pelo dia que passou. Obrigado por nos abençoar em nossos trabalhos, nossos estudos, as nossas atividades do dia, e porque o Teu Espírito Santo nos convenceu e nós fizemos uma escolha. A escolha de, apesar do cansaço, apesar, talvez para alguns de nós até, dos desafios encontrados ao longo do dia, nós decidimos estar aqui na casa do Senhor para estudar a Tua Palavra. Nós não viemos aqui porque queremos assistir a um espetáculo. Nós estamos aqui porque o nosso desejo é ouvir e viver de acordo com a Palavra do Senhor. Eu quero, portanto, a Deus pedir que o Senhor mais uma vez me use para a Tua glória, me use para abençoar os Teus filhos que estão aqui. Que o Senhor coloque as Tuas palavras no meu coração, nos meus lábios, e se porventura, eu já orei, o Senhor sabe, mas se ainda há no meu coração algum resquício de vaidade, de orgulho, de autossuficiência, que o Senhor me esvazie de todos esses sentimentos terríveis e unja a minha vida com o poder do Espírito Santo. Essa é a minha e a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Então abra aí a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura de 2 versos, o 1 e em seguida o versículo 13. Começamos então a leitura. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim: "Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão." Vá comigo agora ao verso 13. "Que vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor." Quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas,
ele estava em sua terceira e última viagem missionária na cidade de Corinto. E a Galácia, para quem não sabe, era uma província do antigo Império Romano que estava localizada onde hoje é a Turquia. E Paulo, como um grande pregador, um grande evangelista, um grande plantador de igreja, um desbravador, legitimamente falando, desbravando lugares que ainda não conheciam a mensagem do Evangelho, Paulo entrou na Galácia, pregou naquela região, viu pessoas se converterem a Jesus na Galácia e plantou uma igreja ali. Só que pouco tempo depois de ausentar-se da região da Galácia, aquela igreja que Paulo plantou foi invadida por um grupo de falsos mestres judaizantes. E quem eram estes homens? Eles acreditavam que a fé em Jesus Cristo não era suficiente para a salvação de uma pessoa. Estes homens ensinavam que, além da fé, uma pessoa recém-conversa ao Evangelho tinha que acrescentar todas aquelas cerimônias, os rituais, as tradições do judaísmo, entre as quais a principal defendida por eles era a circuncisão. Ou seja, já no começo da história da igreja primitiva, os cristãos tiveram que lidar com um assunto que é extremamente crucial para a fé cristã, que é o tema da salvação, ou como nós chamamos, da justificação pela fé. Pessoas defendendo que, além da fé, você tinha que acrescentar obras, tradições, regras, costumes e etc. E foi neste contexto que o apóstolo Paulo vai discorrer sobre o assunto da liberdade. Um tema este que é caríssimo para a igreja primitiva. Tema fundamental, central no Evangelho. Mas como Paulo era sem dúvida o mais erudito, o mais capaz, o mais intelectual de todos os apóstolos daquela época, é aquele que vai aprofundar o tema da liberdade nas suas epístolas. E no capítulo 5 é onde ele vai esmiuçar, detalhar o assunto que é o centro da nossa mensagem dessa noite. Nós lemos o versículo 1 e o 13, e curiosamente, se compararmos os dois versículos, nós vemos que há uma dinâmica semelhante em ambos os textos. Veja, por exemplo, que no versículo 1, olha aí na sua Bíblia, Paulo começa dizendo assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O que Paulo está sugerindo ali é que a missão de Jesus, o objetivo de Jesus, o alfa e o ômega da vinda dele a este mundo foi para libertar você, para quebrar os seus grilhões, para romper as algemas que te aprisionam ao pecado, para abrir a cela que escraviza você. Jesus veio a este mundo para que pelo poder dele você seja verdadeiramente livre. Amém, irmãos? Isso é tão importante na teologia da liberdade pregada pelo apóstolo Paulo, que ele chega a ser aparentemente redundante no texto que nós acabamos de ler. Porque Paulo diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E isso é óbvio, isso é redundante. Porque se eu sou liberto para a liberdade. Mas por que Paulo foi redundante naquilo que ele escreveu? A razão está na sequência do texto. Se em primeiro lugar Paulo faz uma declaração, ou seja, para a liberdade que Cristo nos libertou, em seguida ele fará uma advertência. E ele vai dizer o seguinte, aí no versículo 1 mesmo do texto: não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O que Paulo está dizendo aqui agora, em outras palavras, é o seguinte: Gálatas, vocês estão loucos. Eu estive há alguns anos aqui na região da Galácia, e eu preguei
evangelho da liberdade, da graça dos filhos de Deus. E este evangelho libertou vocês das paixões mais esdrúxulas que um ser humano é capaz de viver. Vocês se curvavam para deuses de pedra, de madeira, de gesso, que são incapazes de falar e se mover. E o evangelho libertou vocês. Só que agora, libertados da idolatria, vocês estão caindo em uma outra escravidão, que é a escravidão, sabe do quê? Do legalismo. E queridos, eu acredito que como adventistas do sétimo dia, talvez nem todos aqui sejam adventistas, mas falando especificamente agora do adventismo, eu creio que vez ou outra nós precisamos refletir sobre o perigo do demônio do legalismo dentro da nossa igreja. Porque muitas vezes nós nos preocupamos com o liberalismo, com a libertinagem, e ela é perigosa, ela destrói igrejas, mas tão perigosa quanto, ou tão perigoso quanto o liberalismo, o legalismo mata e destrói igrejas também. Eu vivi essa desgraça durante 10 anos da minha vida. Eu falo com vocês com autoridade que o legalismo, que o fanatismo, que o misticismo desgraça a vida das pessoas. Por exemplo, o Rodrigo Silva, há alguns anos, foi convidado pela primeira vez na ocasião para falar em um podcast. Era o Flow. Na época, era de longe o podcast mais assistido do Brasil. O Monark, que inclusive ainda era um dos hosts junto comigo. E eles, vocês sabem que o Flow, o contexto é bem irreverente. Jovens, na sua maioria ateus, agnósticos, jovens com uma filosofia de vida bastante anticristã. E ali o Monark, inclusive, costumava conversar com os seus convidados fumando maconha. E o Rodrigo Silva foi convidado e eles conversaram com o Rodrigo, com o Monark, fumando maconha na frente dele. Enquanto isso, o Rodrigo conversava com ele e com os espectadores sobre morte, eternidade, juízo de Deus, arqueologia bíblica, temas importantíssimos para a fé cristã. Quando então eles pediram um lanche, o Rodrigo está ali comendo o seu lanche e um grupo de adventistas que estavam acompanhando simultaneamente a programação no chat começaram uma discussão neste contexto que eu estou dizendo para vocês. A discussão, sabe sobre o que era? Se o hambúrguer do Dr. Rodrigo Silva era de carne ou era de soja. Essa era a discussão. E eu não estou aqui falando contra a mensagem de saúde. Quem esteve aqui ontem à noite viu bem como nós falamos sobre a importância de cuidar do nosso corpo. Mas amigos, prestem atenção, se nós não nos relacionamos de maneira correta com aquilo que Deus nos deu para ser uma bênção na nossa vida, nós transformamos aquilo que deveria ser uma bênção em uma maldição e em um peso na nossa vida e na vida de outras pessoas. Isto é o demônio do legalismo. E o apóstolo Paulo diz aos Gálatas o seguinte: para a liberdade que Cristo nos libertou, não tenham medo de viver a mais plena, genuína e verdadeira liberdade do Evangelho. E alguns eu sei que olham para mim agora nesse momento e dizem: mas irmão, isso é perigoso. E é. A liberdade do Evangelho é perigosa, porque de verdade Jesus libertou você. Jesus libertou você. E Deus paga um preço caríssimo para que os seus filhos o obedeçam, não por pressão, não por legalismo, não por obras, mas pela liberdade de amá-lo voluntariamente. É um preço que a liberdade do Evangelho cobra isso. Só que o apóstolo Paulo, como era um homem equilibrado e preocupado com a realidade da igreja, no versículo 13 ele vai de alguma maneira equilibrar o assunto. E vá comigo agora para o verso 13 de Gálatas capítulo 5, ele diz assim: irmãos, verso 13,
fostes chamados à liberdade. Agora Paulo apresenta a liberdade como se fosse um convite. Eu quase vejo Jesus ao dizer para aquela mulher tomada no ato do adultério: mulher, vá e não peques mais. É como se ele estivesse dizendo a ela: mulher, vá e seja livre. Livre. Só que na sequência, depois de fazer essa declaração de novo, Paulo faz uma nova advertência. E ele diz assim: não usem da liberdade para dar ocasião à carne. O que ele está dizendo aqui agora é o seguinte: olha, não tenham medo, o Evangelho libertou você, em Cristo Jesus você é livre, viva a liberdade do Evangelho, mas não confunda a liberdade do Evangelho com uma carta de alforria para você extravasar as suas paixões carnais e fazer o que bem entender com a sua vida, porque isso não é a liberdade do Evangelho. Entendeu? Então, amigos, o assunto da liberdade é um tema caro para o Senhor. E eu sei que alguns de nós podemos estar pensando nesse momento: ok, esse é mais um assunto importante para os cristãos. E eu quero dizer para você que esse tema é tão importante que ele não interessa apenas a crentes, a religiosos. Ele é um assunto crucial para toda a sociedade civil. Se você olhar aqui, por exemplo, Thomas Jefferson, que foi um dos redatores, o mais importante, da Declaração de Independência dos Estados Unidos, ele escreveu o seguinte: consideramos estas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, ou seja, ninguém pode privar você desses direitos. Quais são? Que entre estes são vida, liberdade e busca pela felicidade. Ou seja, as repúblicas democráticas que existem no mundo, inspiradas pela primeira democracia republicana a defender e garantir a liberdade dos seus cidadãos, também defendem o direito constitucional de que todo cidadão republicano e democrático é livre. Nós poderíamos até questionar se hoje aqui no Brasil nós desfrutamos de liberdade absoluta, mas fato é que a nossa Constituição garante liberdade para todo cidadão brasileiro, e isto é uma marca de todas as repúblicas. Porque o tema da liberdade é um tema que não interessa só à igreja, mas eu volto a repetir, a toda a sociedade civil. Então eu vou agora dar um tempo, nós vamos colocar a Bíblia um pouquinho à margem, para que depois nós voltemos a ela. Porque eu preciso agora mostrar para você o que a sociedade hoje e ao longo da história pensa e pensou a respeito do assunto da liberdade. Nós vamos então para isso começar dos nossos dias e vamos voltar um pouquinho na história. Há alguns anos, o Jean Willis, quando ainda era deputado federal do Brasil, foi entrevistado por uma jornalista chamada Leda Nagli. E ela perguntou a ele o seguinte: Jean, o que você faria se soubesse a data do fim do mundo? Ao que então ele respondeu: eu acho que usaria todas as drogas ilícitas que eu não usei por ilicitude, e faria muito sexo com todo mundo que quisesse comigo. Eu não vou ler a palavra que está ali, porque temos crianças aqui. Eu ia muito antes do mundo acabar. Muito beijo, muito amor e muita coisa. Uma resposta meio grotesca, não é? Mas a resposta do Jean revela o que a sua geração, a maioria dos jovens, adolescentes e até adultos desta geração pensam quando nós falamos sobre liberdade. Sabe o que ele quer dizer com essa resposta? Que na visão dele, ser livre é você fazer o que quiser, quando quiser, como quiser, com quem quiser, sem que ninguém imponha limites e regras na sua
sua vida. Isto é ser livre na visão da maioria das pessoas da sociedade hoje. Isso é tão verdade que um estudioso que, inclusive, antes de se converter ao cristianismo, ele trabalhou no gabinete do ex-presidente dos Estados Unidos, o Richard Nixon, e depois de se converter, ele começou a estudar a sociedade ocidental, porque ele viu que o nosso mundo ocidental estava seguindo um caminho de ruína. E ao estudar o Ocidente, ele escreveu um livro, E Agora, Como Viveremos? Familiar essa frase? É o título da nossa mini semana de oração. E aí, num trecho do livro, ele diz assim: vivemos numa época em que a liberdade tem sido definida como escolha absolutamente livre. Não importa o que nós escolhemos, a dignidade do indivíduo reside na mera capacidade de escolher. O que ele está sugerindo ali é o seguinte: as pessoas hoje acreditam que são livres só se puderem escolher o que elas quiserem de maneira absoluta. Absoluta. Amigos, olhem o mundo ao seu redor e isso é uma verdade presente da nossa geração. Isso é tão real que um dos maiores sociólogos do século XXI, que morreu, se não me engano, em 2017, que é o Zygmunt Bauman, ele cunhou um dos termos mais característicos dessa geração. Sabe como ele chamou a sociedade de hoje? De modernidade líquida. Porque na visão do Bauman, nós vivemos em uma época onde valores absolutos não existem. Porque você vive em uma sociedade que quer escolher o que quer fazer e do jeito que quer. Inclusive, não basta, olha a sociedade que você vive, não basta mais uma pessoa nascer com uma genitália masculina e feminina para dizer se é um homem ou uma mulher, porque você é livre para escolher a sua identidade sexual. Está entendendo? Olhem para os supermercados, os shopping centers, olhem para o mundo ao seu redor. Nós vivemos em um mundo que estimula você a ser autônomo a ponto de escolher o que quiser para a sua vida. Isso entrou dentro da igreja. Porque muitas pessoas hoje buscam a igreja como se fossem consumidores atrás de um restaurante. Olham para o púlpito como se fosse um buffet e escolhem aquilo que mais lhe agrada para consumir. Está entendendo? Porque liberdade na visão de muitos hoje é você escolher de maneira absoluta o que quer para a sua vida. Será que isso é algo exclusivo da nossa geração? E eu quero dizer para você que não. Essas ideias começaram a ser semeadas na sociedade há muito tempo. Aqui no Brasil, por exemplo, já na década de 60 e de 70, os grandes artistas, os produtores de cultura, porque eu volto a repetir, a cultura influencia a sociedade e os grandes produtores de cultura daquela época já começaram, através da arte, a pregar uma ideia de liberdade diferente. Quem que é esse daí? Raul Seixas. E no ano de 1974, o Raul Seixas publicou uma música chamada Sociedade Alternativa. E num trecho da sua poesia, ele dizia o seguinte: viva, viva, viva a sociedade alternativa, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. O que ele estava sugerindo ali? De que a única lei que deve reger a vida de uma pessoa é a lei de você fazer o que quiser. E isso já era cantado desde aquela época. Sabe o que está acontecendo na sociedade hoje? Nós estamos apenas colhendo o fruto de ideias que foram semeadas há muito tempo. Muito tempo. Mas vamos um pouquinho recuar ainda mais na história. Porque aquilo que ele cantava na década de 60, 70, era resultado de ideias muito anteriores à época dele. E
eu quero voltar para uma época da história que a gente aprende na escola, chamada de Iluminismo e Revolução Francesa. Já ouviram falar sobre ela? Sim, né? Aliás, eu sei que os professores da escola ensinaram você de que o Iluminismo foi o auge da sociedade medieval. Aliás, o próprio termo iluminismo sugere que o mundo estava saindo de épocas de escuridão e de trevas para entrar agora num novo mundo, a época das luzes. Nós temos ministros do nosso Supremo Tribunal Federal que, ao serem entrevistados, o que por si só já é um absurdo, mas ao serem entrevistados, costumeiramente, já ouvi alguns deles dizerem que nós somos uma sociedade iluminista. Nós não somos fundamentalistas, não somos conservadores. Essas ideias cristãs, retrógradas, atrasadas da sociedade, não, nós somos iluministas, dizem eles. E o que seria o iluminismo? O iluminismo foi um movimento filosófico, movimento cultural, onde na Idade Média um grupo de pensadores queriam romper com o que a Igreja Romana fez durante mais de 1000 anos ao longo da Idade Média. E estes pensadores trouxeram novas ideias para a sociedade. O problema é que as ideias deles foram tão radicais que, apesar de eu discordar da visão de liberdade que a Igreja Católica ensinou durante 1000 anos, não era a visão da Bíblia, mas eles saíram de um extremo e foram para o outro extremo. E as ideias revolucionárias dos iluministas desembocaram em algo que nós chamamos de Revolução Francesa. A Revolução Francesa, para muitos, é outra coisa. A Revolução Francesa tornou-se quase uma religião humanista para aqueles que dizem não ter religião. Aliás, eu estive há alguns anos lá em Paris, gravando um dos episódios da série do Grande Conflito, e tive a oportunidade de gravar um episódio que aconteceu na Revolução, que eu pregava sobre esse episódio, que eu já tinha lido sobre essa cena, mas estar naquele lugar, falando sobre ela, foi algo que realmente mexeu muito comigo. Os revolucionários pegaram uma jovem com cerca de 14 ou 15 anos de idade, dizem que essa jovem era uma prostituta, despiram esta jovem das suas roupas nas margens do rio Sena, e andaram com ela em procissão até a famosa Catedral de Notre-Dame. Ao chegarem na catedral, eles pegaram a imagem de Maria, a estátua de Maria que estava sobre o altar, jogaram do altar, destruíram a imagem, colocaram aquela jovem nua sobre o altar e disseram: a partir de hoje, esta é a única deusa que nós vamos cultuar aqui na França, a deusa da razão. A Revolução Francesa foi uma quebra de paradigma na história do nosso mundo. Era um grupo de anarquistas, de revolucionários que acreditavam na desordem, que todo tipo de lei deveria deixar de existir. Aliás, os jacobinos, que eram os revolucionários, tinham um lema. Sabe qual era o lema dos jacobinos? Eles diziam assim: nós só vamos parar a revolução quando nós enforcarmos o último rei nas tripas do último padre. Viu o lema? Esse era o lema dos jacobinos. Bom, queridos, tinha muita coisa que dava para a gente falar sobre a Revolução, mas o meu tema hoje não é sobre a Revolução. Por que eu estou falando sobre ele? Antes da gente ler, me ajude aqui agora só num detalhe. O nosso assunto hoje aqui, o sermão, é sobre que tema mesmo? Que tema que a gente está estudando aqui? Liberdade, não é? Vivendo em liberdade. E o que tem a ver o tema da liberdade com a Revolução Francesa? Quantas cores são a bandeira da França? Vocês lembram? 3 cores. E as 3 cores da bandeira da França representam os 3 ideais da Revolução. E quais eram os 3 ideais, os 3 pilares da Revolução Francesa? Lembram? Liberdade, igualdade e fraternidade. Ou seja, o tema da liberdade foi pauta central dos revolucionários. Por quê? Porque um dos pensadores mais influentes da Revolução Francesa, chamado Jean-Jacques Rousseau, escreveu um livro cujo título é Do Contrato Social. E já
nas primeiras páginas do seu livro, ele vai fazer uma revisão sobre o que é a natureza do ser humano. E ele diz assim, leiam aqui comigo, vamos lá. O homem nasce o quê? Livre. Mas em todos os lugares ele está como? Sabe o que ele estava dizendo, trocando em miúdos? Que a natureza do ser humano é boa. Que quando você nasce no seu estado primitivo, original, sem receber influências exteriores, você é bom. Eu não sou antropólogo, mas na antropologia, eles chamam o ser humano no estado primitivo, sabe do quê? Bom selvagem. Porque eles acreditam que a natureza do ser humano é boa. É isso que o Evangelho ensina. A nossa natureza é boa. Nós nascemos livres, é isso que diz o livro de Salmos? Ou o livro de Salmos diz que em pecado me concebeu a minha mãe? Sabe o que isso daqui influenciou na sociedade hoje, por exemplo? Você já deve ter visto aí muitas vezes alguns especialistas, jornalistas de maneira especial, quando pegam algum criminoso e vão problematizar o crime cometido por este indivíduo e dizem que ele praticou tal ato porque ele era uma vítima do quê? Você já ouviu? Da sociedade. Sabe de onde vem essa ideia? De Jean-Jacques Rousseau. Porque Rousseau acreditava que a culpa da maldade do ser humano não era dele, não era intrínseca a ele, era a influência que ele recebia do meio. Abro um parênteses aqui, importante. Eu não estou querendo com isso dizer que nós não somos afetados pelo meio que vivemos. Existem correntes da psicologia que mostram isso de maneira categórica. Comportamentalismo clássico, o behaviorismo mostram o quanto nós somos influenciados nos nossos comportamentos. Só que mesmo assim, o Evangelho não diz que a culpa da maldade que nós praticamos e fazemos é de outras pessoas que nos influenciam. Os pecados que praticamos, quem são os responsáveis pelos atos maus que eu pratico? Quem que é? Quem que é? Quem é? Eu, exato, sou eu. Então essa ideia de liberdade, ela rompeu com uma visão de mundo. Mas onde ela vai nos levar de fato? Se Rousseau estiver correto, nós temos um problema gravíssimo aqui. E é sobre isso que eu quero que vocês entendam aqui agora, tá? Eu vou ler já na sequência a frase principal, para quem é jovem e está aqui dentro da igreja hoje de maneira especial. Você, primeiro, não deveria ter entrado no ambiente acadêmico sem ler esse livro antes. Mas se você já está ou já esteve, esse é um dos livros mais importantes que eu li na minha vida nos últimos anos. Já faz tempo que eu li. Mas é um dos livros mais importantes que mexeu com a minha visão de mundo. O livro se chama Verdade Absoluta, Libertando o Cristianismo do seu Cativeiro Cultural. E a Nancy Pearcey, que é a autora deste livro, sugiro aos jovens de maneira especial que leiam, ela diz o seguinte: para Rousseau, as relações de fato opressivas, ou seja, aquilo que escraviza você, eram as relações pessoais, como casamento, família, igreja e local de trabalho. É óbvio, porque sociedade é constituída de quê? De pessoas. E pessoas numa sociedade constroem instituições, não é? E quais são as instituições sociais que nós criamos para organizar a sociedade? São estas aí: igreja, família, casamento, trabalho, que é a ideia de contrato social. Se a ideia de Rousseau de natureza humana estiver correta, ou seja, o homem nasce livre, mas é a sociedade que nos aprisiona, na visão dele, para que eu seja liberto, eu preciso ser liberto do quê? Da sociedade. Porque são os costumes da sociedade que me escravizam. Mas o que é sociedade, se não família, igreja, casamento e etc. Ou seja, na visão dos revolucionários, você só será livre quando você for liberto da opressão de um casamento. E daí, amigos, nós poderíamos citar vários exemplos.
Por exemplo, eu vi não faz muito tempo a filha do Roberto Gil, a Bela Gil, em um programa de podcast relativizando a ideia, ou melhor, o princípio bíblico de monogamia. Sabe o que ela estava dizendo no programa? Que essa visão de que pessoas se casam apenas entre dois cônjuges, que isso já é uma visão atrasada de mundo. Vocês já viram, principalmente a Rede Globo tem promovido essas ideias aí, através dos seus veículos de comunicação, eles chamando essa visão de relacionamento que a Bíblia chama de poligamia, usando uma outra palavra. Na verdade, eles usam duas. Ou é trisal, para quando são 3 pessoas, ou é poliamor, quando são mais de 3 pessoas. Outro podcast que eu assisti foi uma entrevista do Miguel Falabella. E aí perguntaram para ele o seguinte: Miguel, o que você acha sobre traição? Sabe o que ele respondeu? Traição. Isso é uma coisa católica. Não tem nenhum problema você ser casado com uma mulher e você resolver em algum momento do seu relacionamento ter uma aventura extraconjugal. Você não vai amar aquela pessoa pro resto da vida. Você ama a sua esposa, mas aquilo é só algo passageiro. Não tem problema nenhum. Sabe o que é isso? Visões equivocadas de liberdade afetando o mundo que você vive. Ou seja, eu só serei livre se eu for liberto da visão atrasada de família, de casamento. Igreja, irmãos, está cada vez menos real essa ideia de regras na igreja. Diácono chega, os diáconos hoje, tadinhos, morrem de medo às vezes de chegar e chamar a atenção, às vezes de alguém, né? Pastor, ensinar sobre, eu não estou falando aqui de mulheres devem usar só saia, vestido, não é isso, ou homens também, enfim, mas pastor, usar o púlpito para ensinar sobre estilo de vida, maneira correta de um cristão se vestir, isso está cada vez menos popular na nossa sociedade, porque as pessoas acreditam que são livres para fazer o que quiserem, e de fato são. Só que esta não é a liberdade do Evangelho. Vamos avançar um pouquinho mais? Eu vou passar por isso daqui. Vamos voltar para a nossa geração. Voltemos à nossa geração e vejamos como estas ideias de liberdade estão afetando a vida das pessoas hoje. E aqui está um dos maiores influenciadores digitais do Brasil, se não o maior hoje. E eu monitorei o trabalho dele durante vários anos no YouTube. E para quem não sabe, o produto que o Felipe Neto vende no YouTube é para alcançar crianças e pré-adolescentes. Ou seja, 8, 9, até os 12 ou 13 anos de idade, mais ou menos. E eu monitorei o trabalho dele durante algum tempo. Até que certa vez eu vi os seguidores do Felipe perguntando a ele o seguinte: Felipe, você é ateu? E ele gravou um vídeo para explicar aos seus seguidores a visão de mundo dele. E num trecho do vídeo ele disse as palavras que eu leio para vocês. Ele disse assim: eu não preciso de um guia de leis ou regras divinas sobre o que é certo e o que é errado, para que eu tenha o meu próprio valor de certo e errado. A base da sociedade foi constituída desta forma. Lindo! Que bom que existiu! Mas eu hoje não sinto a necessidade de ter um livro me dizendo o que fazer e o que não fazer, para que eu saiba o que devo fazer e não fazer. Me ajudem aqui agora. Sobre que livro ele estava falando ali? É óbvio que era sobre aquilo. É óbvio que era sobre aquilo. O que o Felipe estava ensinando para crianças e pré-adolescentes que o seguem é o seguinte: se até algum momento a nossa sociedade precisou deste livro para te ensinar o que é certo e o que é errado, hoje, vivendo na era do iluminismo, vivendo na era do cientificismo, nós não precisamos mais desse livro fundamentalista para me dizer o que fazer e o que não fazer,
para que eu saiba o que devo fazer e não fazer. Só que nós temos um problema básico aqui, mas ao mesmo tempo basilar, fundamental. Se este livro, ele sai do seu devido lugar, como livro absoluto, para nos orientar no que é certo e no que é errado, o que ocupará o lugar desse livro? O que ocupa o lugar desse livro? A frase dele, embora não seja explícita, mas implícita, ele diz exatamente, para que o quê? Para que o quê? Eu saiba o que devo fazer e não fazer. Ou seja, se a palavra de Deus, ela deixa de ser o centro, a regra moral e absoluta da nossa vida, quem é que vai ocupar o lugar da palavra de Deus? Segundo exemplo, eu acabei de falar sobre ele aqui para vocês, mas eu vou ler apenas uma matéria, uma notícia, a título de ilustração. Um casal aqui no Brasil, há algum tempo, teve filho, no estado de Pernambuco, e eles resolveram criar o filho sem gênero. E aí nessa entrevista disseram o seguinte: nós não impomos nada. Ele, falando do filho, é um menino imposto pela sociedade da forma como foi registrado. Mas se mais à frente ele decidir que não é menino, é uma decisão dele. A gente enxerga com a mente muito aberta. Ariel é uma criança, independente de qualquer coisa. O gênero vai ser uma o quê? Escolha dele. Vocês percebem como a autonomia para escolher o que você quiser virou o Deus dessa geração. Não existem mais absolutos para absolutamente nada. E vocês acham mesmo que essas ideias não entrariam dentro da igreja? Aliás, o grande problema da geração do tempo do fim, no livro do Apocalipse, Deus chamou a igreja dos últimos dias do que? Vocês lembram? Do que Deus chamou a igreja dos últimos dias? Qual que é o nome que ele dá lá? É o nome de uma cidade. Qual que é o nome da cidade? Laodiceia. Qual que é a principal característica de Laodiceia? E o que é a mornidão? É a mistura do certo e do errado. Há quase 2000 anos, Deus já tinha traçado um diagnóstico de qual seria o maior problema dos cristãos que viveriam nos últimos dias. Não é uma rebelião aberta contra Deus, mas é a tentativa de relativizar os absolutos de Deus. Tem um professor do NASP, eu não lembro qual que era, mas um pastor que amigo meu me comentou certa vez, ele dizia para os teologanos o seguinte: cuidado com a racionalização. Você entende? Cuidado com a racionalização, porque é uma das formas mais sutis do diabo penetrar na cabeça de um cristão. Sabe o que é a racionalização? É quando Deus diz assim: não faça isso. E aí você começa: mas será que é assim mesmo? Será que se for por aqui, de um outro jeito, não dá para eu fazer isso daqui? De uma forma que não desagrada. Isto é a racionalização. Eu vou citar um exemplo, pelo menos para vocês, de como a igreja está sendo afetada por essas ideias. Há alguns anos, um dos nossos internatos aí no Brasil convidou um cantor e um pregador muito famoso para discursar aos jovens que estavam no internato. E dentre muitas besteiras que ele disse, ele falou as palavras que eu já vou ler para vocês. E eu digo besteiras não porque eu acho que são besteiras, mas porque muito do que ele falou, para não dizer tudo, era uma negação aberta e declarada das crenças adventistas do sétimo dia. Eu preciso abrir um adendo. Vocês se decepcionam com a igreja às vezes, sim ou não? Sou eu só apenas que às vezes vejo algumas coisas que me indignam dentro da igreja? Ou vocês também ficam indignados às vezes? Às vezes a gente não vê algumas injustiças dentro da igreja, sim ou não? Politicagem dentro da igreja, sim ou não? Existe isso. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Jesus fez uma promessa de que, embora o diabo tente fazer de tudo para destruir a igreja,
as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe por quê? Porque, embora esta igreja exista feita por seres humanos, como você e eu, que somos imperfeitos, mas o cabeça e o fundamento dessa igreja é perfeito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vai sustentar a igreja até o final da história, em nome do Senhor Jesus. E Ellen White diz que, embora esta igreja pareça que vai cair, em nome de Jesus, ela não cairá, irmãos. Não cairá. E eu garanto para você, tenho tido o privilégio de viajar de norte a sul desse país, nos Estados Unidos, para a Europa, alguns países aqui da América do Sul, pregando esta mensagem. E eu digo para vocês que em todos os lugares para onde eu vou, eu vejo ali problemas. Vejo homens e mulheres que não são dignos do lugar onde estão. Mas eu também vejo em todos estes lugares homens e mulheres de Deus. Creia que o Senhor está no controle da sua igreja. E eu não estou falando, eu comecei a semana de oração dizendo para vocês que eu não sou assalariado pela igreja adventista. Que alguns poderiam dizer aqui, né? Mas você está defendendo a igreja porque ela te paga para defendê-la. Não, Deus tem me mantido dessa maneira, vivendo de ofertas, vivendo de doações, para dizer, como qualquer um de vocês, que eu creio na igreja, não porque ela me paga, mas porque a teologia dessa igreja está respaldada pela palavra de Deus. De Deus. E embora coisas como essas aconteçam, o Senhor está no controle. E Ele tanto está no controle, que esse indivíduo já não está mais aqui no Brasil, porque homens e mulheres de Deus enxergaram o perigo e colocaram ele para fora do campo. Mas eu preciso ler para vocês. E a ideia que ele semeava era a seguinte: na religião de Cristo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. E quem é que determina o que convém e o que não convém? Essa é a pergunta central. Quem é que vai determinar na minha vida o que é certo e o que é errado? Com 20 anos de idade, eu achava que era a igreja. Achava que se eu abrir o manual da igreja, se eu ler Ellen White o suficiente, se eu consultar a liderança, eu vou saber qual é a vontade de Deus e o que é lícito. O que me convém. Ele continua. Com 34 anos de idade, eu tenho muito pouco interesse no que pessoas dizem ou tradições dizem. Eu tenho, e aqui vem o verniz agora, porque o diabo é astuto. Ele pega o pecado, ele precisa passar um mel para enganar você. E ele diz assim: eu tenho interesse em Cristo e no Evangelho. Mas aí vem a pergunta central de novo: e quem é que determina o que convém e o que não convém? Qual que é a resposta? Eu. Por quê? Mas aqui o diabo tem que passar o verniz de novo. Porque uma vez que eu nasço de novo, eu estou em Cristo e eles têm. Vocês entenderam o discurso? Quando ele diz assim, ó, com 20 anos de idade, eu achava que eu tinha que consultar o manual da igreja, a liderança da igreja. Em outras palavras, ele estava sugerindo o seguinte: quando eu era um jovem inexperiente, eu pensava que eu tinha que fazer isso. Mas hoje eu sou maduro, eu tenho 34 anos, e com 34 anos eu cheguei à conclusão que eu não preciso mais do pastor. Eu não preciso mais da liderança. Ellen White, eu não preciso mais para me ajudar a entender o que convém e o que não convém. Não, quem determina sou eu. Mas eu volto a repetir, só que ele tem que passar uma casquinha de teologia. Porque a gente pensa que o inimigo, nós subestimamos a inteligência. Amigos, eu sou adventista há 10 anos. Eu lembro que nos primeiros estudos bíblicos que eu recebi, eu aprendi dos meus professores e instrutores que para eu descobrir quem é o anticristo nos últimos dias, eu preciso estar atento a uma coisa muito sutil. Vocês vão agora aprender comigo o que é isso. Preste atenção que eu falo. Meu pé está no chão, sim ou não? Está no chão? Você deve estar pensando, ele está subestimando a nossa inteligência, né? E agora, está no chão meu pé? É o direito. Está no chão o pé, sim ou não? Continua no chão? Sim? E agora, está no chão?
vocês tiveram uma dificuldade tremenda para saber se o meu pé estava no chão ou não estava, não foi? Foi difícil? Sabe o que muitos adventistas acreditam? Que se você souber que o anticristo não vai pisar aqui na terra, você estará livre dos enganos de Satanás. Porque o anticristo vai pisar aqui. Vocês acham que é esse o grande engano de Satanás contra o povo de Deus? Jesus Cristo disse que, se possível, ele faria o quê? Enganaria quem? Está entendendo? Eu preciso ir para a parte conclusiva do nosso tema. Um dos materiais que eu estudei durante esse quase um ano, foi um ano na verdade, foi uma tese doutoral de um teólogo adventista, que é o pastor Carlos Flávio Teixeira, que também é formado em Direito, que também tem estudos na área de Sociologia. O pastor Carlos Flávio é uma sumidade na nossa igreja. E ele escreveu uma tese falando sobre o assunto da liberdade. E aí eu li a tese dele, e na conclusão da tese ele chega a duas sínteses básicas. Ele concluiu que a nossa sociedade tem duas crises. Uma delas ele chamou de crise de autoridade, e a segunda uma crise de valores. Na crise de autoridade, ele disse que é uma dificuldade de aceitar e obedecer à autoridade de Deus, da Bíblia, da igreja, da família, do Estado e de outras instituições. Na crise de valores, é uma dificuldade de definir e ser fiel a valores éticos, morais, inclusive dificuldade de aceitar valores legados por gerações passadas. Vou citar só um exemplo para vocês. Há algum tempo, uma jovem mandou uma mensagem, casada, vive fora do Brasil, e ela me escreveu dizendo que, ao vir ao Brasil, encontrou na cidade onde ela vivia uma ex-paixão da sua adolescência. E esta moça estava num momento delicado do seu casamento. Não se entendia com o seu marido. E este rapaz que ela encontrou na cidade também estava num momento mau do seu casamento. E eles tiveram uma paixão de adolescência. Tudo certo para dar errado, não é? Se encontraram, voltou a acender aquela chama, ela me escreveu, dizendo, sabe o quê? Irmão Jefferson, o que você acha que eu deveria fazer? Que difícil, né, irmãos? Que difícil isso, tão difícil saber. Sabe por quê? Porque as pessoas estão confusas sobre o tema da liberdade. Perderam a noção de autonegação, autossacrifício. Não importa o que vibra dentro do seu coração. Amigos, nós estamos falando de um tempo da história onde você vai ter que lutar contra aquilo que os seus próprios olhos estão vendo. Porque um cristão não vive com base naquilo que ele vê. Um cristão, ele vive com base no que está escrito na palavra de Deus. Você entende a diferença? Não é o seu coração que manda na sua vida. Não são os seus gostos que mandam na sua vida. É o que está escrito, é assim que nós protestantes acreditamos. A Bíblia é a norma da vida de um cristão. Agora, é claro, nós devemos estudá-la de maneira inteligente, respeitando regras de interpretação. E também tem um bando de fanáticos aí que interpretam a Bíblia de maneira toda errada. Mas, amigos, o assunto da liberdade é um tema crucial nessa batalha entre o bem e o mal. E aí, falando sobre a Bíblia, nós precisamos voltar para ela, porque eu disse para vocês que nós íamos deixar ela um pouquinho e voltaríamos no final. E aí eu vou fazer quatro perguntas para a gente concluir o tema, que a gente vai responder de maneira bem objetiva. Primeiro, por que ser livre? Os revolucionários vão dizer que você precisa ser livre porque a sociedade te escraviza. A Bíblia, em João 8,34, em verdade, eu te digo, todo o que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Então olha que interessante, em um assunto nós concordamos com os revolucionários. Tanto os revolucionários quanto os cristãos acreditam que o ser humano é o quê? Escravo. Se ninguém nunca disse isso para vocês, pois eu vou dizer aqui agora. Todos vocês que estão aí assistindo essa mensagem, e inclusive quem pregou essa mensagem para vocês nessa noite, todos nós somos o quê? Escravos. Como assim, irmão Jefferson?
Você não diz que nós somos livres em Jesus. Você vai entender. Segunda pergunta. Aqui começa a separação. Ok, eu sou escravo e do que eu preciso ser liberto, então? Os revolucionários, como nós já vimos, vão dizer que você tem que ser liberto da família, da igreja, dos costumes, das tradições e etc. A Bíblia, em Romanos 6,18, por sua vez, e uma vez, libertados do quê? Do pecado. Fomos feitos servos da justiça. Então, na visão da Bíblia, o problema da sociedade não é filosófico, não é moral apenas, não é econômico, não. O problema da sociedade é de natureza, porque a nossa natureza é o quê? Pecaminosa, é o pecado. Terceira pergunta, como ser livre? Na visão dos revolucionários, eles vão dizer que é através de revolução, luta política, independência. Você tem que se engajar em causas sociais e lutar, se insurgir contra a sociedade. Na visão da Bíblia, Gálatas 5, verso 1, para a liberdade foi que quem nos libertou? Cristo. Agora olhem para mim rapidinho, por favor. Amigos, eu até posso concordar em alguma medida com aquilo que cientistas sociais, filósofos, psicólogos, sociólogos e etc. dizem quando estudam a sociedade. Esses acadêmicos chegam à conclusão de que o problema da sociedade é o machismo, é a homofobia, é a xenofobia, é o racismo. Eu até posso concordar com eles em alguma medida, mas a igreja é a única instituição que Deus colocou na sociedade para mostrar que o problema da sociedade é o pecado, e a única maneira de você ser liberto do pecado que te escraviza, volto a repetir o que eu já disse nessa semana, não é através de Lula e Bolsonaro, nem de direita e de esquerda. Cristãos existem nesse mundo para levantar a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel e dizer que só Jesus Cristo é capaz de libertar você. Esta é a nossa missão como igreja. E finalmente, a pergunta mais importante de todas: para que ser vivo? Porque você vive numa sociedade que carece de sentido de vida. E a resposta é a mais surpreendente que poderia ser. Os revolucionários vão dizer que você é livre para desfrutar de uma vida independente, fazendo o que você quiser. Essa é a liberdade revolucionária. Faz o que você quiser e seja feliz. Na visão da Bíblia, Romanos 6,22. Olhe com toda a atenção para cá agora. Porque esse texto parece até autocontraditório. Ele diz assim: agora, porém, libertados do quê? Do pecado. Quando? Quando, irmãos? Presta atenção. O advérbio de tempo do Evangelho não é ontem e nem é amanhã, é agora. Eu não sei, não conheço a vida de nenhum de vocês. Mas o que nós vamos ver aqui agora é uma promessa de Deus para a sua vida agora, em nome do Senhor Jesus. É agora. Libertados do pecado, transformados no quê? Servos de Deus. Agora surpreendam-se. Sabe o que significa literalmente a palavra servo no grego, no idioma original? Escravo. Paulo está dizendo que o Evangelho me liberta para me transformar num o quê? Escravo de Deus. Agora eu pergunto: quantos de vocês desejam viver uma vida santa? Digam amém. Quantos de vocês desejam vida eterna? Digam amém. Olha o que a Bíblia diz: transformados em escravos de Deus, o fruto da vida de vocês será para a santificação e, por fim, a vida eterna. Sabe qual que é a pergunta do Evangelho? A pergunta do Evangelho aqui nessa noite não é quantos de vocês são escravos. Porque quantos de nós somos escravos, irmãos? Sabe qual que é a pergunta do Evangelho? Olhe para mim. Quem é o Senhor da sua vida? Essa é a pergunta do Evangelho. É o dinheiro?
É mamon? É o sexo? São os entretenimentos? Aliás, o entretenimento tem sido o Deus dessa geração. Tem uma frase do pastor Hayden Tozer, que ele diz: diga-me o quanto de entretenimento você precisa e eu lhe direi o quanto de Deus tem na sua vida. Será que o Senhor da sua vida são as viagens? Ou será que é um relacionamento? Sabe, tem uma frase, eu não lembro de quem é, agora me veio à mente essa frase, que diz assim: não deixe que a sua felicidade dependa de alguma coisa que você possa perder na sua vida. Você ouviu bem? Porque esse é o seu Deus. Esse é o Senhor do seu vida. Sabia que eu tive que descobrir isso com a minha esposa? Lembra que eu disse para vocês que a Bruna descobriu um câncer de mama? Lembra? Sabe qual foi a última oração que eu tive coragem de fazer quando a minha esposa descobriu o câncer de mama? Seja feita a tua vontade. Porque eu não admitia que Deus tirasse a mulher com a qual me casei para passar o resto da minha vida. Eu não conseguia fazer isso. Eu pedia para Deus curar a minha esposa, para Deus restaurar a saúde dela, mas eu não tinha coragem de orar, seja feita a tua vontade. Até que eu entendi que eu não preciso entender. Sabe por quê, Deus? Porque se você sabe quem Deus é, você não precisa entender tudo o que Ele faz. Eu sei que isso não é fácil. Mas isso significa ser transformado em escravo de quem? Ou Deus é o Senhor da nossa vida, ou não é. Porque Deus não aceita dividir o trono com mais ninguém. Com mais ninguém. Os altares de Baal precisam ser destruídos dentro do nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Destruídos. Transformados em escravos de Deus. Mas eu também tenho certeza que há pessoas aqui dentro dessa igreja hoje que são escravas do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que há homens e mulheres que o servem de todo o coração. Então, queridos, gosto muito desta citação, um comentário sobre o livro de Gálatas, o texto que nós acabamos de ler, e o comentário diz assim: a liberdade cristã não é uma licença para pecar, mas um poder para viver em novidade de vida. A liberdade cristã não é licenciosidade, mas é deleite no quê? Na santidade. A liberdade cristã é a liberdade do pecado, não a liberdade para pecar. Sabe o que é a liberdade cristã? Olhem para Davi. Davi, queridos, nós estamos falando de um homem que foi adúltero, foi assassino, foi vingativo, mas que chegou um momento da vida dele onde ele foi transformado no homem segundo o coração de quem? De Deus. A ponto de Davi dizer: escondi as tuas palavras no meu coração para não o quê? A ponto de Davi dizer: ó, como eu amo a tua lei. Sabe o que Deus quer dizer quando Ele fala que transforma escravos do pecado em escravos dele? Que Deus pode fazer um infiel hoje ter alegria em ser fiel a ele, a sua esposa ou ao seu marido. Para uma pessoa hoje que acha que guardar o sábado, me perdoe a expressão, vocês já estão passando alguns dias aqui comigo, vocês já viram que eu não fico dando volta para falar o que eu tenho que falar. Então, para aquelas pessoas que acham que guardar o sábado é um saco, sabe? Quando Deus te transforma num escravo dele, quando Ele mexe no seu coração, o sábado passa a ser um deleite na vida do cristão. Sabe aquele filho, aquela filha que não se alegra em obedecer o pai e a mãe dentro de casa? Quando o teu coração é transformado num coração escravo de Deus, você passa a ter prazer em honrar o seu pai e a sua mãe. Porque isso é a liberdade do Evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa, não adianta. Deus te criou para você ser livre nele.
Você vai tentar encontrar felicidade em qualquer outra coisa, mas você nunca vai ser feliz. Preenchendo este vazio. Tem uma frase de Dostoiévski, onde ele diz assim, que no coração do ser humano há um vazio do tamanho de Deus. Se você tentar preencher esse vazio com dinheiro, com viagens, com sexo, com bebida, com futebol, com política, com relacionamento, seja lá com o que for, esse vazio nunca vai ser preenchido. Porque esse vazio tem um tamanho, e o tamanho dele é de Deus. Você só vai ser livre de verdade e feliz de verdade quando a sua vida for satisfeita naquele que a Bíblia chama de um desejado de todas as nações, a saber, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É só nele que nós somos livres de verdade. E eu era um escravo. Está faltando eu terminar com a história, não é? Eu vou terminar rapidinho. Vocês não estão vindo por causa da história, não, né? Senão eu vou parar de contar a história. Hein? É o sermão, né? É o sermão. Tá? A história é só um acessório. Amigos, Deus precisava me libertar. E às vezes, para libertar pessoas, Deus tem que levar a gente para o deserto, não é assim? Algumas pessoas passam por desertos espirituais. No meu caso, Deus me levou para um deserto literal. E aí, naquele dia, eu estava procurando a minha esposa em vários lugares, não encontrava a Bruna em lugar nenhum. Quando então eu olhei para o alto daquela montanha, eu me assustei quando eu olhei lá para cima. E eu vi que era a Bruna que estava lá no topo da montanha. A Bruna nunca tinha subido montanhas para nada. Como eu estava com medo, vendo que a minha esposa estava entrando num quadro ali pré-depressivo, eu já fiquei pensando no pior. Eu comecei a observar os movimentos da Bruna. E eu a vi, notei que ela estava descendo. Eu fiquei esperando, ao pé do monte. Ela veio ao meu encontro. Nós fomos para o quarto, começamos a conversar, e ela me confidenciou que ela subiu para o monte pensando em tirar a sua vida naquele lugar. Que a pressão do deserto estava tão difícil que ela já não estava aguentando mais. Só que lá em cima são as lutas do grande conflito que a gente comentou ontem. Mesmo sem querer fazer aquilo, ela se prostrou diante de Deus e clamou pela misericórdia do Senhor. E a minha esposa se levantou dali como uma vencedora pelo poder do Espírito Santo de Deus. Outra coisa que deu força para ela foi a família, lembrar da família, porque graças a Deus nós temos uma família bem estável no sentido de um pai e uma mãe que são casados a vida inteira, que deram a educação que podiam para os filhos. Então a família foi de alguma forma um baluarte naquele momento. E aí a Bruna desceu dali, e desde aquele dia a nossa vida começou a mudar. Porque a minha esposa, como lá no deserto, não tinha aulas de nutrição. Ela foi para lá para estudar nutrição, mas não tinha aula. Então ela começou a participar de algumas aulas em paralelo, que eram dadas pelo diretor da escola, dentro desse trailer que você vê. Esse barracão grande era um local onde nós nos reuníamos para as refeições, para os cultos e para as aulas. Só que, em paralelo às aulas convencionais, que eram as que eu participava, aqui dentro o diretor da escola dava aulas para os alunos, que ficavam trabalhando um ano lá para estudar no ano seguinte. Então, para eles não ficarem à toa nos momentos de intervalo, ele dava aulas dentro desse trailer. E dentro desse trailer a vida da minha esposa começou a mudar. Eu era pastor, disse para vocês daquele movimento, pregava sábado, quarta-feira, nunca vi a minha esposa fazendo o que ela começou a fazer. A Bruna preparando estudos bíblicos, a minha esposa levantando de madrugada para orar, nunca tinha visto. Nós não tínhamos essa vivência assim profunda com Deus. E aquilo me despertou a curiosidade. Eu pensei, amanhã, depois das minhas aulas, eu vou até o trailer e vou estudar o que esse cara está ensinando lá dentro.
Faltavam 10 minutos para terminar a aula dele. Eu me assentei na escada do trailer e fiquei ouvindo. Ele estava ensinando naquele dia sobre o que significa temer a Deus. Mensagem do primeiro anjo. E aquilo mexeu comigo. Fiquei impactado. 10 minutos. Resolvi no dia seguinte escutar a aula inteira dele. Deixei as minhas aulas. Entrei no trailer. A aula que ele deu. O que significa viver para a glória de Deus? Amigos, imaginem uns 25 jovens, a maioria adolescentes, espremidos dentro daquele treino, escutando aquela aula. O que aconteceu ali dentro naquele dia foi algo tão extraordinário. Eu nunca mais presenciei aquilo daquela maneira, que só amanhã eu vou contar o restante da história para vocês. Detalhe, antes de nós encerrarmos, sabe qual é o nosso tema de amanhã? Vivendo para a glória de Deus. Amanhã, a nossa mensagem é a mensagem que eu ouvi dentro daquele tempo. Talvez eu não consiga, em palavras humanas, passar para vocês a experiência que eu tive ali. Mas aquilo que eu não posso fazer, o Espírito Santo pode fazer. Eu só preciso que você venha aqui amanhã. E que, quem sabe, você convide alguém para estar aqui também. Por hoje, eu queria terminar fazendo um apelo. Nós vamos ter uma mensagem musical agora. O grupo pode vir aqui. E eu queria fazer um apelo. E o nosso apelo hoje vai ser bem direcionado e específico. Eu gostaria de convidar para vir aqui à frente hoje. Eu não vou chamar você só para se levantar, porque eu sei que se eu chamar, todo mundo vai levantar. E esse não é o objetivo dos apelos. Eu vou chamar para vir aqui à frente aquela pessoa ou aquelas pessoas com quem o Espírito do Senhor falou aqui nessa noite. Você sabe quais são as áreas da sua vida que fazem de você um escravo, que estão impedindo você de ter um relacionamento mais profundo ou talvez exclusivo com Deus. Eu já citei alguns aqui, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo nesse momento está aí no seu coração e na sua mente. É exatamente isso que vem assim. É isso que é a tua urgência. Qual vai ser o apelo do Espírito de Deus? Você virá aqui à frente no silêncio da sua oração e você trará a sua algema diante do Senhor. E você vai dizer: meu Deus, eu hoje entendi que eu sou um escravo, mas eu ainda não sou um escravo exclusivo do Senhor, porque isso daqui está me impedindo. Mas hoje eu ouvi dizer que o Senhor é um Deus de oportunidade que veio aqui para me libertar. E eu creio que hoje, agora, eu quero que em nome de Jesus, o Senhor arrebente esta algema da minha vida, porque eu quero sair daqui como escravo do Senhor, livre pelo poder do Evangelho. Se você é esta pessoa, venha aqui à frente, traga a sua algema, enquanto nós cantamos, porque nessa noite, em nome de Jesus, pessoas serão libertas pelo poder do Espírito Santo. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. Falou que sou rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor.
Se aqui à frente é o seu lugar hoje, ainda dou mais alguns segundos para você. Sabe, irmãos, durante muito tempo eu achei que os apelos que eram feitos na igreja eram feitos por causa de Deus. Não sei se você pensava assim também. Eu achava que nós respondíamos a apelos por causa de Deus. Mas Deus sabe o que vai dentro do nosso coração, não sabe? Deus não precisa que a gente responda a apelos. Sabe por que os apelos são feitos? Porque na batalha entre o bem e o mal, os anjos, os demônios e todas as criaturas de Deus não sabem o que vai dentro do seu coração. Então é por isso que quando uma mensagem termina em um apelo é feito, não é para você mostrar para Deus, mas é para você mostrar para o universo criado a decisão que você tomou ao lado do Senhor. E Deus está autorizado a fazer o impossível para que a sua decisão se cumpra na sua vida. Então eu disse que esse apelo não é para todo mundo, mas é para aqueles que entendem que há alguma algema na sua vida. Você precisa de uma intervenção poderosa de Deus para libertar você. Então hoje o lugar é aqui à frente. E se é aqui à frente que você deve estar, venha. Você tem mais alguns segundos. Em nome de Jesus. E em seguida nós vamos orar. Amém. Amém. Eu gostaria de dar 40 segundos, como nós fizemos ontem. Hoje nós vamos quebrar um pouco o protocolo, que essa oração eu gosto de fazê-la de joelhos. Então, os que puderem, vamos nos ajoelhar. Fale com o Senhor sobre a tua algema. Cite na oração. Esses 40 segundos, em seguida, eu concluo a oração em voz alta. Pessoal do som, se puder colocar um fundo musical para a gente orar, por gentileza. Ó Senhor, inclina os teus olhos sobre essa igreja nesse momento, Pai. Eu sei que o Senhor tem tantas ocupações, tantas preocupações, mas ainda que ainda que nós sejamos pecadores miseráveis, ainda que essa igreja represente poeira cósmica em todo o universo, nós queremos pedir que o Senhor incline os teus olhos sobre esse lugar nesse momento. Porque os teus filhos estão aqui não atendendo o apelo de um miserável mundo, mas atendendo ao convite do Espírito Santo. E nós não viemos aqui apresentar ao Senhor o que há de melhor na nossa vida, não, Deus. Nessa noite, na nossa oração, nós estamos apresentando ao Senhor o que há de pior em nós. Talvez seja aquilo que nos causa vergonha, Senhor. Oração difícil, que dói lá no fundo da nossa alma. Talvez para alguns de nós, tantas vezes, já prometemos ao Senhor e caímos de novo. Já ouvimos e atendemos alguns apelos só para de novo ver quão fraco nós somos, a ponto de muitas vezes duvidar até mesmo da nossa própria sinceridade. Mas hoje, mais uma vez, o Senhor, a tua mensagem, o teu evangelho, a tua mão de misericórdia se estendeu sobre a vida de cada um de nós, não para jogar na nossa cara os nossos pecados, mas apesar de nos convencer de pecado,
Hoje o Senhor se apresentou diante da igreja como Deus libertador. Aquele Deus capaz de abrir o mar para tirar uma multidão de escravos do Egito. É capaz de rasgar o nosso coração para remover uma multidão de pecados da nossa vida em nome de Jesus. E é sobre isso que nós estamos buscando aqui nessa noite, Pai. Arrebenta-se. Arrebenta as algemas que nos escravizam. Arrebenta aquilo que nos separa do Senhor. Destrói na nossa vida os altares que não pertencem ao Senhor, e não importa o que seja. Nós queremos nessa noite que o Senhor seja o único Senhor da nossa vida. Queremos ser livres, Deus. Livres, Senhor. Essa mensagem não é sobre sentir. Talvez nós nos levantemos, nós não vamos sentir absolutamente nada, mas é sobre crer que aqui, agora, neste lugar, transformados, libertados do pecado e transformados em escravos do Senhor, nós queremos que o fruto da nossa vida seja para a santificação e, por fim, para a vida eterna. Dá-nos esse presente, Deus. Despeça-nos agora debaixo da tua bênção e da tua paz. E ainda que porventura nós caiamos em algum momento dessa trajetória, que nós olhemos para cima e nós ouçamos o Senhor dizer mais uma vez: meu filho, vá e não peques mais. Essa é a nossa oração. Batiza-nos com teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.